Olá, pessoal. Hoje mais cedo a gente fez uma postagem sobre inclusão, sobre formar novos amigos na escola, sobre como encantar os seus amigos, coisa e tal. Eu queria reforçar um aspecto muito pontual. Algumas pessoas entraram nas mensagens, até no direct, né, e mandaram links de leis que falam a respeito disso, né? Então, vejam assim, é claro que as leis elas existem, né? Mas elas não são suficientes. Por quê? Porque também existe lei dizendo que não é para matar e as pessoas matam. Existe lei dizendo que não é para bater em mulher e as pessoas batem. Existe lei para tudo. A questão é a gente ser capaz de mudar a nossa forma de compreender as coisas, né? Então, para mim, a inclusão, nesse exato momento que a gente está vivendo hoje, inclusão é um desafio. Por que é um desafio? Porque a gente está vivendo uma entre-safra de gerações, de uma geração antiga, que é a minha geração, por exemplo, a geração da minha mãe, aonde uma série de comportamentos, eles não eram considerados exclusivos. Então, por exemplo, colocar apelido nas pessoas na escola, nas crianças. Eu sempre dou um exemplo. Eu me lembro, há 40 anos atrás, pouco mais de 40 anos atrás, eu tinha um amigo na escola que era amigo de verdade, amigo que saía para jogar bola com a gente na rua, a gente passava na escola, quando ia para a escola, passava na casa dele, pegava ele, ia junto para... Ele era amigo de verdade. Hoje eu entendo que esse menino, ele tinha uma paralisia cerebral, né? Quer dizer, perdi contato com ele depois da adolescência, quando eu saí do interior de São Paulo, perdi contato, mas hoje eu entendo claramente que esse moleque, ele tinha uma paralisia cerebral. E embora a gente tratasse ele de igual para igual, que ele brincava com a gente e tal, aquilo na verdade era irrelevante, mas ele tinha problema para andar, ele tinha problema para se mover, ele tinha problema nos membros superiores, enfim. E a gente tratava ele por um apelido, que eu não vou falar aqui, mas era um apelido que, putz, alguém podia dizer assim, tá, Paulo, era um apelido carinhoso. Muito bem, mas hoje em dia seria totalmente inaplicável aquele apelido. O que acontece? O que acontece é que as coisas mudam conforme o tempo passa. Então nós vivemos hoje uma entre-safra de duas gerações. Uma geração como a minha, que já entendeu que aquilo era errado e mudou. Então, hoje, por exemplo, eu tenho um amigo com paralisia cerebral, enfim, um cadeirante e tal. Tenho vários, na verdade, com deficiência, mas esse em específico, né? Ele é um rapaz que, embora ele teve uma prematuridade e tal, ele é cadeirante, jeito mentalmente normal, ele é típico, enfim, um rapaz ótimo, assim. Esse rapaz nós chamamos pelo nome. Talvez há 40 anos atrás ele tivesse um apelido, mas a minha geração já está entendendo de que isso não deve ser dessa forma. A outra geração, essa geração atual das crianças pequenas, ela está aprendendo dessa forma, né? Quer dizer, é mais fácil você ensinar a atual geração do que você desconstruir os comportamentos que a gente que é velho trouxe arraigados da nossa infância. Então, gente, é muito importante, muito importante. Se você que é velho, acha que você não tem condição de mudar, pelo menos ensine seu filho. Pelo menos ensine seu filho. Porque se a gente trabalhar essa geração atual, daqui a alguns poucos anos, essa questão da inclusão vai ser uma questão resolvida. Como que eu entendo que é a forma adequada da gente pensar nesse assunto? E vocês já me ouviram falando isso inúmeras vezes. A forma adequada de a gente pensar nesse assunto é assim, tira a palavra inclusão do seu vocabulário, esquece inclusão. Porque quando você diz para alguém, cara, você precisa ser inclusivo, é porque ele não é. Porque se ele fosse inclusivo, você não precisava dizer isso para ele. Por exemplo, ninguém precisa chegar para mim e falar assim, ô Paulo, você não pode ser racista. Não precisa, por quê? Porque eu não sou. Então, como isso não vai acontecer, ninguém precisa me dizer. Ninguém precisa falar, Paulo, você não pode ser homofóbico. Paulo, você não pode ser capacitista. Por quê? Porque essas coisas não fazem parte da minha vida. Então, a forma legal da gente pensar é assim, tira a palavra inclusão da sua vida. Coloca na sua vida o seguinte conceito: existe todo tipo de gente no mundo.
Quem me ouviu da aula pessoalmente, quase todas as aulas eu termino com essa frase ali no slide, né? Existe todo tipo de gente no mundo. Ah, Paulo, que tipo de gente? Existe homo, existe hétero, existe homem, existe mulher, existe gente com deficiência, gente sem deficiência, tem surdo e tem ouvinte, tem gente que é autista, tem gente que não é autista. É simples assim. Porque quando você introjeta esse conceito de que existe todo tipo de gente no mundo, você para de pensar em inclusão. Por quê? Porque você não precisa incluir. Se existe todo tipo de gente no mundo, isso está resolvido. Então, na minha forma de compreender esse conceito da inclusão, é isso que a gente tem que dizer para os nossos filhos. Existe todo tipo de gente no mundo. Então, não basta, pessoal, que o seu filho na escola, vou colocar isso entre aspas, tá? Não seja excludente. Ele precisa tratar as pessoas de igual para igual. Então, quando a prof fala assim, se dividam aí crianças em grupos de 5 alunos para fazer a lição, para fazer um trabalho, coisa e tal. É muito importante que quando você vai dividir a classe em grupos de 5, que aquela criança que tem uma deficiência, ela seja observada pelos outros alunos de igual para igual. É muito importante isso, porque isso é inclusão. Agora, quando aquela criança com deficiência vai ficando para o final, porque ninguém escolheu ela para o grupo, e a professora tem que fazer uma intervenção dizendo assim, galera, precisamos colocar aqui o fulano de tal no grupo. Quem que vai ficar com o fulano de tal? Não dá, tá certo? Isto não é inclusão, isto não é inclusão, isto é humilhante para essas pessoas. A gente tem que ter a consciência a respeito disso. Então vou dizer de novo, pessoal, vamos tentar criar esse conceito nos nossos filhos. Ah, Paulo, filho de que idade? Filho nenê. Com 2 anos, comece a falar isso para o seu filho, tem todo tipo de gente no mundo. Com 3 anos, convide as crianças com deficiência para sua casa, como você convida todas as outras crianças, entendeu? Mas não convide imaginando que você está fazendo um favor, não é isso. Você convida porque existe todo tipo de gente no mundo. Pode ser, gente, eu já ouvi isso muitas vezes, né? Alguém vai dizer assim, Paulo, isso que você está falando é um idealismo, né? Isso não vai acontecer, vai acontecer. Sabe por quê? Porque aconteceu comigo. Se aconteceu comigo, pode acontecer com todo mundo. É só você mudar a forma como você vê as coisas, é só você mudar a forma como você vê as pessoas e vai acontecer com o seu cérebro também, e vai acontecer com o cérebro dos seus filhos também. Vamos trabalhar nisso e vamos trabalhar pesado nisso, porque isso é importante. Um abraço, fiquem com Deus.